Vamos lá, pessoal, vou gravar um vídeo para que a gente possa trabalhar o nosso primeiro fórum avaliativo. Eu trouxe para vocês aí essa imagem representativa, né, de uma colmeia, e eu trouxe como metáfora o fazer docente e colmeia, para que nós possamos trabalhar um pouco essa complexidade do ato de ensinar. Bom, eu trouxe uma imagem representativa também de uma abelha, de uma flor, e um poema de um poeta e filósofo de origem libanesa chamado Khalil Gibran. O poema é intitulado A Abelha e a Flor. E depois aos vossos campos e pomares, e lá aprendereis que o prazer da abelha é de sugar o mel da flor, mas que o prazer da flor é de entregar o mel à abelha, pois para a abelha uma flor é uma fonte de vida, e para a flor uma abelha é mensageira do amor. E para ambas, a abelha e a flor, dar e receber o prazer é uma necessidade e um êxtase. Pois bem, eu trouxe essa colmeia aqui relacionado com a prática educativa, né, para que nós possamos dar uma visão geral sobre o fazer docente. Então nós temos aqui o aprendiz, o professor, os recursos materiais que utilizamos, o contexto sociopolítico, as práticas educativas que envolvem o ato de aprender e de ensinar, o contexto econômico e a legislação. Então eu vou detalhar cada um desses tópicos para vocês. Bom, no aprendiz, o que o aprendiz traz para nós? Veja quanta coisa. Deixo aí para que vocês possam ler com calma, refletir sobre cada tópico. Olha como o aprendiz é um mundo de informação. Ele é uma pessoa humana que chega até nós não como uma tábula rasa, mas como sujeito que tem história, que tem experiências, vivências. Pois bem, então, continuando a nossa colmeia, nós temos o professor. E ele, professor, ele pode ter várias denominações, né? Um mediador, um facilitador, um encorajador, ele pode ser diretivo, conselheiro, controlador, ele pode ser fonte de inspiração, ele pode ser aquele todo-poderoso, o conhecedor, o pesquisador, o negociador, qualificado, autoritário, enfim. O professor também não é uma tábula rasa, ele já vai para o ato de ensinar, para a docência, munido da sua história de vida. E muitas vezes nós não ensinamos somente aquilo que está relacionado com o nosso conteúdo, ensinamos também aquilo que somos. Continuando a nossa colmeia, nós temos o contexto econômico também que influencia nesse ato de aprender, nesse ato de ensinar, né? Então, no caso do professor, acesso a profissionais, o poder aquisitivo, acesso a informações, classes sociais, tudo isso tem influência, porque é um leitor, não é um leitor, tem acesso a informações e não tem acesso a informações. Como que é esse professor? Como que ele se encontra? Então, nós temos aqui também os recursos materiais. Porque nós podemos lançar a mão de material de confecção própria para a gente poder trabalhar, podemos lançar a mão de filmes, de multimídia, de laboratórios, né, de internet, biblioteca, Orkut, Blog, Facebook. Nós temos uma série de materiais que nós possamos utilizar para essa interação com o aluno. E o aluno também, ele tem acesso a esses materiais, ele tem acesso a essas ferramentas tecnológicas, digamos assim. Pois bem, vamos ver agora aspectos relacionados com a legislação. Então nós temos aqui aspectos relacionados com a legislação, são os critérios de avaliação que já são estipulados pelo MEC, o currículo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os regulamentos que estão envolvidos nisso, as resoluções do CNE. Então, avaliar e ser avaliado não é um processo simples. A gente está, de certa forma, vinculado a um contexto maior. E vamos ver um pouco desse contexto aí sociopolítico, que está relacionado com poder, liberdade, cultura, contato externo, sistema político,
o grupo que pertence à língua que se fala, o idioma, as vicissitudes da língua, os projetos políticos pedagógicos da escola, os projetos pedagógicos da escola que está envolvido toda nessa dinâmica que influencia diretamente a sala de aula. E vamos ver agora um tópico interessante, que são as práticas educativas, né? Aí eu trago para vocês uma reflexão tirada do pensador, professor português, o Antônio Nova, nesse livro A Profissão Professor. Diz ele, as práticas educativas e práticas na organização escolar. Vamos ver cada uma delas. Então, ele vem subdividindo essas práticas, e a primeira prática ele coloca como práticas institucionais, práticas organizativas e práticas didáticas. Na prática institucional, ele está relacionado com o funcionamento do sistema escolar e configurada pela sua estrutura, que tem consequência no plano das dinâmicas pedagógicas. Por exemplo, processo seletivo de acesso. Nós não temos influência no aluno que nos chega, se ele está bem preparado, se ele está mal preparado, a gente não tem controle. Temos um grupo de alunos que vamos trabalhar do jeito que nos chega, né? Avaliação dos estudantes também. E nas práticas organizativas, o que o Antônio Nova traz para nós? Diz ele que as práticas organizativas estão relacionadas com o funcionamento da escola e configurada pela sua organização. Por exemplo, forma de organização do trabalho docente, articulação das disciplinas, critério de organização da turma. A gente vê, por exemplo, se tem um trabalho interdisciplinar, se não tem, quantos alunos tem na turma, qual é o nível de cada estudante. E, por fim, as práticas didáticas, que é interessante nesse aspecto, porque a prática didática, na verdade, ela trata-se da significação mais imediata da prática, sendo de responsabilidade do professor. No entanto, não pode aprender-se sem uma referência às outras práticas, que lhe serve de enquadramento e suporte. Porque nós costumamos dizer que a sala de aula é como se fosse a caixa preta da escola. O que nós fazemos ali, o diretor, o coordenador, o governante não fica sabendo. Mas não é uma prática independente. Nós estamos vendo aqui que ela está relacionada diretamente com outras práticas, com a prática institucional, com a prática organizativa. Pois bem, então por isso é que costumamos dizer que o professorado não define propriamente sua prática, porém é por meio de sua atuação que se constroem as múltiplas determinações provenientes dos contextos em que participa, e para isto cabe definir o seu papel para a difusão do conhecimento, difusão da informação, habilidades e atitudes na relação dialética possível no processo de ensino e aprendizado. Enfim, o educador é um profissional que se interroga sobre o sentido e as decisões pertinentes ao conhecimento a ser produzido. Um profissional que pode utilizar o seu conhecimento e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos pré-existentes. Porque, como eu apontei para vocês anteriormente, já tem um contexto pedagógico pré-existente quando nós vamos atuar. Não podemos ser ingênuos a esse respeito. Portanto, nós temos o nosso poder, o nosso conhecimento, a nossa experiência, para que nós possamos transitar no meio deste contexto. Por fim, pessoal, trago para vocês aqui uma fala de Paulo Freire, né, que diz: só aprende aquele que se apropria do aprendido, transformando-o em apreendido, com o que pode, por isso mesmo, reinventá-lo. Aquele que é capaz de aplicar o apreendido a situações existenciais concretas. Paulo Freire. Então agora eu trouxe para vocês 3 materiais. O conteúdo desse slide, essa citação final do Paulo Freire, e nós temos o conteúdo das aulas de 1 a 4.
Então, como que nós vamos fazer essa atividade do fórum? Vocês vão fazer o seu comentário, associando sempre com os conceitos aprendidos nas aulas e citar a parte da aula para melhor localização. Como sugestão, destaco o papel e a responsabilidade do professor na tarefa educativa. Então, eu vou repetir. Vocês têm posse em mãos o conteúdo da aula que você já vem trabalhando, já vem lendo nesse período pré-fórum avaliativo. Agora eu trouxe para vocês esse material didático, esses slides, e enfatizei ao final essa passagem, essa citação do Paulo Freire. Então, de posse desses 3 materiais, vocês vão colocar, fazer a reflexão de vocês no fórum, destacando que o papel e a responsabilidade do professor na tarefa educativa. Aguardo vocês no fórum. Um abraço, Juarez Moreira.